Aqui começou. Ok. Olá, pessoal. Boa tarde. Me chamo Tairine. Sou diretora de planejamento do Porto Suape. Estou aqui representando o maior porto brasileiro, trazendo um pouco do que são os desafios do Complexo Portuário de Suape e quais são as estratégias que a gente tem utilizado para enfrentar esses desafios. Suape tem 44 anos de sua instituição. Faz agora, no dia 7 de novembro, 44 anos, e ela foi criada com o conceito de porto-indústria. Então, é mais do que uma movimentação portuária, é um atracadouro de indústrias no Nordeste. Então, com mais de 17 mil hectares no seu território, o Porto de Suape ele tem um zoneamento próprio para que consiga desenvolver, abarcar tanto o desenvolvimento econômico da região, quanto garantir o desenvolvimento social das famílias que moram no entorno. Então, desses 17.200 hectares, 2% é destinado a uma zona central de serviço, onde está concentrado os serviços para a área industrial. Então, são restaurantes, são unidades de serviços instaladas no complexo. Logo depois, nós temos a zona industrial, que é onde a gente concentra todas as indústrias instaladas no complexo, fora da área do porto. Mais à frente, a gente vai falar o quantitativo de empresas hoje que nós temos instaladas no complexo, mas a grande parcela concentrada na nossa zona industrial. Logo em seguida, com 15% do nosso território, está concentrada a zona industrial portuária. Lá estão instaladas as empresas que têm relação direta com a movimentação portuária. Então, só para a gente entender um pouco desse complexo que o Porto de Suape, ele de tamanho, ele é igual a Santo André, aqui em São Paulo. Nós temos também a zona de preservação cultural. O porto, ele foi criado com origem de ESG muito forte. Dos 17.200 hectares, 60% é destinado à preservação ambiental. Então, o conceito de preservação, de restauração, está muito no DNA do porto. Então, só para a gente entender, hoje nós temos 224 empresas instaladas no complexo que mantêm operação com Suape direta ou indireta. Aí nós temos algumas das nossas empresas, grandes nomes como PQS, Petrobras, Axê. Hoje o Porto de Suape gera mais de 40 mil empregos por ano. Nós reflorestamos ainda em 2021 mais de 1.000 hectares. E como conseguir conciliar isso tudo de uma forma que a gente garanta o desenvolvimento da região sem interferir no habitat natural do local e das pessoas que ali já convivem. Então, neste desafio que Suape encontrou desde 2019, nós vemos buscando conexões para que nos ajude a lidar com a manutenção do habitat natural, mais a moradia digna das comunidades que residem no território, mais o desenvolvimento do porto e o crescimento industrial da região. Então, a grande estratégia foi buscar parceiros que consiga nos conectar e nos ajudar a solucionar esse grande desafio que aí nós temos no Porto de Suape. Então, nós criamos um ecossistema de inovação com as empresas instaladas no complexo, com as comunidades que estão instaladas no território, com o Porto Digital, que é o maior parquetel do Brasil, hoje residente lá na nossa capital, em Recife, com parcerias com empresas de tecnologia,
para que a gente garantisse a eficiência do porto. Então, aí, como eu falei, nós temos aí no nosso ecossistema de inovação, nós temos que conciliar o crescimento portuário, o crescimento industrial, a preservação do meio ambiente e a dignidade das comunidades que lá existem. E aí, como eu disse, a grande chave para essa virada, quando começou a se falar em inovação, foi a busca por parcerias, por parceiros que tivessem experiência e nos pudessem auxiliar nessa gestão deste território. E aqui nós temos algumas parcerias. A gente ouviu falar aí, ainda em 2021, o grande 5G chegando ao Brasil, com alguns representantes. Hoje nós temos uma POC no nosso Pátio Público de Veículos, que tem como objetivo monitorar as entradas e saídas dos veículos via internet, sem conexão física. Hoje nós temos uma especialização para 20 colaboradores em ciência de dados. Então, além de contratar tecnologias, fazer parcerias, SUAP tem investido na mão de obra interna para essa capacitação. Nós iniciamos aí o que era o projeto PCS do Ministério da Infraestrutura, que é o TOI SUAP, onde a gente concentra os esforços na digitalização dos processos portuários. Então, a gente deixa de ter burocracia, papel, hoje foi falado aqui pela manhã, na redução das impressões, dos papéis, etc. E isso já é uma realidade no Porto de Suape. E o que foi crucial nisso tudo, que o ecossistema de inovação nos trouxe, foi poder fazer esse Match Day. Poder encontrar soluções na comunidade tecnológica de problemas comuns na comunidade empresarial. Então, hoje o SUAP está desenvolvendo um portal que se chama Porto a Porto, que a ideia é que a empresa que esteja instalada no complexo de SUAP, que tenha um problema orgânico na sua organização, ela consiga falar direto com a maior startup que pode solucionar aquele problema dentro de Pernambuco. Então, a gente fez um chatbot entre as empresas instaladas no complexo e suas dores, com o Match Day das soluções, das startups que já trabalham com aquilo no dia a dia. E aí, falando um pouco do que é o nosso TOIS, que é o princípio do PCS, é a digitalização dos processos portuários, a gente tinha um grande problema de retrabalho, de mão de obra, de dados errados. Então, as análises eram erradas, porque eram feitas manualmente numa planilha de Excel. Então, a partir de 2019, SUAP assumiu o compromisso de mudar este cenário. Então, contratou o César School, que é um braço do Porto Digital em Pernambuco, com um contrato de mais de 5 milhões, com foco em digitalizar os processos portuários. Então, essa grande entrega para as operações portuárias, ela se divide em 5 módulos. No módulo marítimo, no módulo operacional, no módulo de armazenagem, no financeiro e no estatístico. Isso traz eficiência para a autoridade portuária. Então, só para a gente ter uma ideia, hoje o SUAP já tem o primeiro MVP, que é o MVP marítimo. Ele está muito concentrado nas programações das escalas e gerenciamento da estadia, nas previsões de chegadas e saídas dos navios nos berços de SUAP, na seleção de onde aquele navio vai atracar, considerando capacidade, considerando tipo de carga, e o quadro de manobras de atracação. Então, isso tudo era feito manualmente por colaboradores que estavam fisicamente no Porto de SUAP, para dizer, vai chegar daqui a 10 minutos, entra no berço 2, no PGL1, no PGL2. Então, essa mão de obra ela foi substituída por esse investimento em tecnologia. E o que é que isso traz, né? Quais são os próximos passos?
de novo, a gente falou aqui pela manhã, num processo de eliminação dos papéis, das burocracias. Isso hoje já ocorre em Suape com a integração com o Porto Sem Papel. Então, a gente deixou de fazer as anuências físicas e agora são feitas digitalmente. Pode se integrar com os terminais de container, com os agentes de navegação, com os armadores, com os operadores portuários, com os anuentes, CPRH, Receita Federal e etc. E nesse conjunto de tecnologias, de soluções para os nossos clientes, a gente sentia falta e o cliente reclamava muito de saber onde é que estava a sua carga. Tinha uma previsão de chegada daqui a 6 dias e não chegava, não tinha um acompanhamento, não tinha um monitoramento. Então, Suape definiu uma estratégia em que a gente conseguiu criar um aplicativo que concentra o monitoramento em tempo real de todas as embarcações que estão destinadas à Suape. Então, qual é o impacto disso? O impacto era que o navio dizia que a expectativa de chegada ao Porto de Suape seria em 10 dias. E aí a gente reservava esse berço. Ocorre que a previsão divergia do que acontecia. Então, ele chegava com 15 dias depois e a gente mantinha ali o berço parado por 5 dias esperando aquele navio. Com inteligência artificial, a gente conseguiu implantar o que a gente chama de Waze de navio. A gente consegue acompanhar em tempo real toda embarcação que coloca o destino Suape em qualquer lugar do mundo. Então, isso ganha eficiência nas operações portuárias, na atracação, na desatracação, na própria operação. E esse aplicativo, ele não só contém a localização da carga do cliente, ele contém a nossa estratégia socioambiental. Eu disse que Suape ele nasceu com o conceito de porto-indústria. 59% do seu território é destinado à preservação ambiental. Então, a estratégia de ESG é muito forte dentro da organização. Então, o investidor, hoje em dia, ele não só quer saber o seu balanço financeiro, ele quer saber o seu compromisso com as comunidades, com o meio em que você convive. Então, Suape, pela sua característica, já tinha isso muito forte e conseguiu, através do aplicativo, tornar isso visível ao cliente. Então, a gente consegue ver as estratégias que Suape tem utilizado de ESG. Tecnologia na mão, que eu falei. Também nessa frente aí de geração de informações, que eu acho que era o grande primeiro passo que Suape tinha que enfrentar, era como coletar os dados para poder analisar e transformar aquilo em informação. Nós criamos uma coordenadoria de gestão territorial que comandou um grande programa chamado de SuapeGel. O SuapeGel, ele trata do monitoramento do território. E aí ele fala do monitoramento patrimonial, do monitoramento ambiental, do monitoramento do porto, das embarcações que estão instaladas, que estão para chegar. A exemplo, aqui nós temos o painel de gestão de segurança patrimonial. A gente consegue identificar onde cada inspetor passou, quais invasões, quais depredações do patrimônio e com um gráfico de calor. Então, a gente consegue identificar onde está a maior atuação de invasão, de dano ao patrimônio, através do nosso aplicativo em tempo real. O segundo dado que a gente precisava estruturar era ter um banco de dados das empresas instaladas no complexo. Então, a Suape era carente, tinha com a velha planilha Excel, que é o início de tudo, e a gente conseguiu georreferenciar. E isso a gente nos dá a noção do quanto ainda tem de disponível de território a ser negociado. Dentro da ZI, dentro da zona industrial portuária,
quanto a gente tem ainda para preservar, quanto a gente tem de comunidade instalada. Então, a gente tem agora nas nossas mãos quantidade de empresas, número de contratos, se está inadimplente, se está adimplente, o status da contratação, como foi a contratação. Então, esse processo de digitalização, e o Ministério de Infraestrutura tem reconhecido o SUAP como referência de digitalização dos seus processos, porque foi feito com muita seriedade e com muito compromisso da casa. Então, é um processo orgânico que a gente ainda está passando. Essas são algumas de nossas entregas de inovação. Por último, esse aqui é o retrato do que tem no aplicativo. A gente consegue, nós delimitamos aí o nosso mar operacional. Então, a gente sabe quando o navio sai de cada berço, quanto tempo ele durou, quanto tempo eles têm a expectativa de chegar ao porto de Suape, qual é o tipo do navio, o que ele está trazendo, qual vai ser o melhor berço para ele atracar, qual a janela, se vai ter plantonista, se não vai ter plantonista. Então, o SUAP ele criou um programa de inovação muito ancorado na digitalização dos seus processos e na capacitação dos seus colaboradores. Em 2019, o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Geraldo Júlio, nos deu a missão de ser o porto mais digital do Brasil. Hoje, o Ministério da Infraestrutura já reconhece essa posição. Esse é um desafio que não acabou. SUAP tem ganho alguns prêmios neste quesito, mas que a gente ainda tem muito a avançar. O que é importante a gente entregar é que é mais que um porto. Então, a gente está falando de 17 mil hectares. É o município de Santo André, gerido por uma estatal. Então, a gente tem comunidades originárias, de povos originários, instalados lá dentro do complexo, que precisam conviver com o desenvolvimento do porto, que está a todo vapor, com a chegada de novas indústrias, como a Blau Farmacêutica está se instalando lá, e com o meio ambiente, com a preservação do meio ambiente. Então, a tecnologia, o investimento em inovação nos permitiu gerir todo esse arcabouço de forma harmônica e exitosa. Por fim, acho que SUAP continua aí nessa missão de avanço, muito mais, inclusive, na formação do nosso pessoal. A gente é uma estatal, é uma empresa pública, então governos mudam. Então, a capacitação no pessoal que é da casa, que vai ficar, é a grande estratégia que o SUAP tem utilizado e que vem garantindo todos esses êxitos que a gente pôde apresentar aqui. No mais, acho que é isso. Me coloco à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Vocês podem? Pode finalizar? Pode? Muito obrigada, viu?